Bom dia, senhores. Vamos continuar as aulas. Ontem nós falamos sobre a petição de herança, falamos sobre o conceito, fizemos uma introdução inicialmente, depois falamos sobre o conceito, falamos sobre os legitimados e também falamos sobre o objeto da petição de herança. E agora nesse vídeo eu vou falar sobre a natureza jurídica da petição de herança, os efeitos da petição de herança, na verdade os efeitos da decisão e também a petição de herança e o herdeiro aparente. No primeiro vídeo eu falei sobre 3 assuntos e nesse vídeo aqui eu também vou falar sobre 3 assuntos, que no caso serão a natureza jurídica, os efeitos e a relação petição de herança com o herdeiro aparente. Vou tentar fazer um vídeo com no máximo 20 minutos, porque eu estou tendo muita dificuldade de enviar, apesar de ter criado um canal no YouTube. Desde ontem que eu estou tentando anexar os vídeos que eu já fiz. Eu fiz um vídeo de 50 minutos sobre herança jacente e herança vacante. Fiz um vídeo ontem sobre petição de herança e hoje eu vou finalizar o tema petição de herança. Então são 2 vídeos sobre petição de herança. Vou tentar fazer esse vídeo com 20 minutos. O outro eu estou tentando enviar para ver se a gente finaliza esse assunto. Portanto, são 2 vídeos sobre petição de herança, parte 1 e parte 2. Nesse vídeo agora a gente vai cuidar da parte 2. Pois bem, o que é ou qual é a natureza jurídica da petição de herança? A doutrina apresenta 3 posições sobre a natureza jurídica da petição de herança. A doutrina diz que a petição de herança é uma ação de natureza pessoal, portanto relacionada ao estado das pessoas, uma ação de natureza real, que tem como característica marcante o caráter patrimonial desta petição de herança, e uma terceira corrente sustenta uma posição mista, que no caso ela seria de natureza real e seria de natureza pessoal. Existe uma súmula sobre esse assunto, é a súmula 149 do STF. A súmula 149 diz: é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança. Então essa súmula, na primeira parte, quando ela fala da investigação de paternidade, ela está dizendo a ação de investigação de paternidade é imprescritível, porque se refere ao estado das pessoas. Isso significa dizer, portanto, que a petição de herança não é de natureza pessoal. A petição de herança é de natureza real, por ressaltar o caráter patrimonial desta petição. Ora, o reconhecimento de paternidade, na verdade, é um pressuposto lógico para que o herdeiro tenha direito à herança. De modo que o tema central da petição de herança não é o reconhecimento da paternidade, é assim a restituição da herança que foi retirada indevidamente do herdeiro. Por isso que, a meu sentir, a petição de herança possui natureza real. Ressalto que essa posição não é unânime, mas, a meu sentir, é a posição majoritária, com base na súmula 149 do STF, já que a petição de herança é prescritível. Se é prescritível, é de natureza real, é de natureza patrimonial, porque se fosse de natureza pessoal, não seria imprescritível, como é o caso da investigação de paternidade. Portanto, a natureza jurídica da petição de herança é de natureza real, com base na súmula 149 do STF, por ressaltar, repito, o caráter patrimonial dessa ação. Ela não é de natureza pessoal, porque o objeto central da petição de herança é justamente obter a herança. Ora, a petição de herança que nós vimos é um instrumento, é uma ação de que se vale o herdeiro preterido para obter o reconhecimento da sua qualidade de herdeiro e, consequentemente, a restituição do patrimônio que lhe foi indevidamente suprimido. Logo, o caráter essencial da petição de herança é obter a herança. Contudo, se ele precisa ser reconhecido como herdeiro, isso é um pressuposto lógico, já que o juiz só vai lhe conferir a herança se ele for
anteriormente, previamente reconhecido herdeiro do autor da herança. Por isso que, a meu sentir, trata-se de uma ação de natureza real por ressaltar, repita-se, o caráter patrimonial e prescritivo dessa ação. Ora, Júlio, se você fala que é uma ação de natureza real, prescritível, portanto, é preciso saber qual é o prazo para o ajuizamento desta ação. Nos artigos 1824 a 1828, não há previsão desse prazo. De modo que, não havendo um prazo explícito, a gente vai no artigo 205 do Código Civil, quando ele diz que a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Perceba que é o prazo máximo de 10 anos. Como lá nos artigos que cuidam da petição de herança, dos artigos 1824 a 1828, não há previsão desse prazo, não há previsão, você deve aplicar o artigo 205 do Código Civil, o qual estabelece o prazo de 10 anos para o juizamento desta ação. E outra pergunta que se faz necessária é saber quando se inicia esse prazo. Qual é o termo ACO desse prazo? Eu já sei que ele tem a duração de 10 anos, mas quando ele se inicia? Esse prazo, ele depende. Se o herdeiro já for reconhecido como filho, como herdeiro do autor da herança, obviamente que o prazo para ele ajuizar a ação se inicia com o falecimento do autor da herança. Contudo, se ele ainda não foi reconhecido como filho do autor da herança e, para tanto, teve que ingressar uma ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança, o prazo, a meu sentir, só se inicia com o trânsito em julgado da sentença que o reconheceu como herdeiro do autor da herança. Isso porque, antes desse prazo, não há definição acerca do seu direito. Ou seja, não há decisão dizendo que ele é herdeiro do autor da herança. Se não há uma decisão dizendo isso, como ele pode ajuizar uma ação para obter o reconhecimento do direito sucessório se ele ainda não tem um título sucessório? Por isso que, se ele tivesse sido reconhecido, já tivesse sido reconhecido como herdeiro do autor da herança, o prazo é de 10 anos, contado do falecimento do autor da herança. Entretanto, se ele ainda não foi reconhecido judicialmente ou extrajudicialmente como autor, como herdeiro do autor da herança, esse prazo só se inicia com o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade. Ok? Portanto, finalizamos aí a natureza jurídica da petição de herança. Próximo tópico é o que trata dos efeitos da petição de herança. Analise comigo o artigo 1826. Ele diz assim: o possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-se-lhe a responsabilidade segundo a posse, observado o disposto no artigo 1214 a 1222. O parágrafo único diz: a partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora. Vamos analisar primeiro o artigo, o parágrafo único do artigo 1829. A lei estabelece o seguinte, diz, uma vez citado o herdeiro, que está com o patrimônio deixado pelo autor da herança, uma vez ele sendo citado, a partir daí, a sua posse já é considerada de má-fé. Portanto, incide aí as regras concernentes à posse de má-fé e à mora. Porque a lei diz assim, a lei quer acelerar esse processo de petição de herança. Então, é uma forma de coagir o titular, o possuidor da herança, a acelerar e a resolver a petição de herança. Por isso que a lei diz, olha, é como se fosse uma sanção. Na verdade, é uma sanção. Ela diz, citado, a sua posse já passa a ser de má-fé. E aí, todas as consequências da posse de má-fé serão aplicadas nesse caso. Por isso que eu digo que é uma sanção. Porque aí, o herdeiro que está com a posse, na verdade, o possuidor, ou o herdeiro que está, porque pode, a pessoa que está com a herança pode ser um herdeiro, né, pro-herede,
como também pode ser um possuidor o possessório. Então, nesse caso aí, é como a lei falasse assim, olha, agiliza esse processo, finaliza, porque a partir de agora a sua posse é de má fé, ok? E no caput ele diz, o possuidor ele diz assim, 1826, o possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-lhe a responsabilidade segundo a sua posse. Então, até a citação, eu vou verificar se a posse dele é de boa ou má fé. Após a citação, a lei já presume que a posse dele é de má fé. E aí, até a citação, uma vez declarado a procedência do pedido de petição de herança, esse herdeiro ele tem que devolver toda a herança, todos os bens com os frutos e rendimentos a que tem direito o herdeiro que foi preterido. E essa decisão que reconhece a petição de herança, que reconhece o direito à herança do autor da petição de herança, essa decisão ela torna ineficaz a partilha anteriormente feita. Ou seja, a partilha feita sem a presença do autor da ação de petição de herança, essa partilha não é nula, ela é válida, mas em relação ao autor da petição de herança, ela é ineficaz. Ou seja, não produz efeitos em relação a ele, o que significa dizer que essa partilha deverá ser refeita, incluindo-se agora o peticionante, o autor da petição de herança. Ok? Finalizei o segundo tópico. Vamos agora para o terceiro tópico, que está lá, senhores, no artigo 1828, que ele diz assim: o herdeiro aparente que de boa fé houver pago um legado não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu. Também é importante ler o parágrafo único do 1827, quando ele diz assim: são eficazes as alienações feitas a título oneroso, perceba aí, título oneroso e não a título gratuito, a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa fé. Vamos analisar isso aí. Primeiro, o que é o herdeiro aparente? O herdeiro aparente é o herdeiro de fato, é aquele herdeiro que faticamente na sociedade se apresenta como tal, como herdeiro, mas não é juridicamente, ou seja, ele não é juridicamente um herdeiro, mas perante a sociedade ele se comporta como tal, gerando a expectativa de ser verdadeiramente um herdeiro. Logo, se ele se apresenta na sociedade como herdeiro e assim atua, é natural que as pessoas acreditem que ele é de fato um herdeiro, mas juridicamente não é. Daí o nome herdeiro aparente. Ele aparentemente é um herdeiro, ele apresenta características, ele se mostra um herdeiro, ele atua como herdeiro, ele pratica atos compatíveis com a qualidade de herdeiro. Por isso que ele é chamado de herdeiro de fato, herdeiro aparente. Aparentemente ele é um herdeiro, mas juridicamente ele não é. Por isso que esse herdeiro aparente pratica negócios na sociedade como tal, e entre os interesses dos herdeiros e os interesses de terceiros que com eles, com esses herdeiros, com esse herdeiro aparente que com ele celebrou o negócio jurídico, esse terceiro que com esse herdeiro celebrou o negócio jurídico, a lei resolve proteger os interesses desses terceiros ou desse terceiro, dessa pessoa que celebrou o negócio jurídico com o herdeiro aparente. Porque este terceiro, ele estava de boa fé, ele não foi negligente, e é importante mencionar que a jurisprudência diz que é incompatível a boa fé com a negligência. Então, se esse terceiro atuou com negligência e mesmo assim resolveu celebrar negócio jurídico, ele não vai receber a proteção legal.
Então esse terceiro, ele não pode ser negligente. Imaginemos, se já temos ações judiciais discutindo a qualidade daquele herdeiro, se já existem outras ações em face desse herdeiro, sustentando que ele não é herdeiro, eu entendo que esse terceiro ele tinha meios, mecanismos de procurar descobrir realmente se aquele herdeiro aparente era realmente herdeiro jurídico. Então a negligência é incompatível com a boa-fé. Imagine agora duas situações. Imagine que o sujeito, esse autor da herança, esse autor da petição da herança, ele postula a herança contra herdeiros que, mesmo com a procedência da ação, continuarão sendo herdeiros. Imagine a hipótese em que nós temos 3 herdeiros e um peticionante, o autor da petição de herança. Mesmo que ele ingresse com ação contra esses 3 herdeiros, mesmo na hipótese de procedência dessa ação, mesmo assim, esses 3 herdeiros não serão excluídos da herança, eles continuarão sendo herdeiros, só que agora a herança será dividida entre 4 herdeiros, e não somente entre 3 herdeiros. Então, nesse caso aqui, esses herdeiros, esses 3 herdeiros, continuarão sendo herdeiros. Apenas a herança, repito, será dividida agora entre 4 herdeiros, ok? Imagina agora a segunda situação. Imaginem que a ação está sendo proposta contra um único herdeiro. Imagine que está sendo proposta contra os ascendentes do autor da herança. Veja que os ascendentes só herdarão na hipótese de inexistência de descendentes. Então imaginemos que existem 2 ascendentes, o pai e a mãe. O autor da petição de herança ingressa com ação contra eles. Na hipótese de procedência dessa ação, esses 2 aqui, herdeiros, deixarão de ser herdeiros, porque eles só herdaram em razão da suposta inexistência de herdeiros descendentes. Como existe um herdeiro descendente, esse herdeiro descendente é o único herdeiro da totalidade dos bens deixados pelo autor da herança. O que implica dizer que eles serão afastados da herança. Eles serão excluídos da herança porque, pela regra do 1829, pela ordem de vocação hereditária, que a gente vai ver na próxima aula, os ascendentes só herdam, eles estão no inciso 2, perceba que o 1829 é uma ordem, primeiro eu vou para o inciso 1, não havendo ninguém eu vou para o inciso 2, não havendo os herdeiros do inciso 2 eu vou para o inciso 3 e depois vou para o inciso 4. Se tem herdeiro descendente, significa dizer que os ascendentes, no caso estão no inciso 2, eles não herdarão. Então nesse segundo exemplo, ocorre aí a exclusão do herdeiro dos ascendentes. Com essa exclusão, portanto, a herança será deferida, será entregue totalmente ao autor da petição de herança. Agora imagine aí que esses autores, que esses herdeiros, eles negociaram bens com terceiros. Eles venderam bens a terceiro. O que a lei diz? A lei diz o seguinte, que nesse caso aí, de celebração de negócio jurídico com terceiros, esse terceiro, se o negócio tiver sido oneroso e o terceiro estava de boa fé, preenchendo esses 2 requisitos estão lá no parágrafo único do 1827, significa dizer que esse negócio jurídico será mantido, será válido, porque entende o direito que entre os interesses dos herdeiros, ou do herdeiro do autor da herança, e os interesses do terceiro, o direito entendeu que é razoável proteger a boa-fé e os interesses daqueles que contrataram com um herdeiro pensando que ele de fato era herdeiro. Há uma escolha. O direito aí escolheu proteger o interesse até para a preservação dos negócios jurídicos, segurança dos negócios jurídicos. Mas essa proteção só será deferida ao terceiro adquirente se esse terceiro adquirente
estiver de boa fé e o negócio jurídico que ele celebrou foi de natureza onerosa. Nesse caso aí, o terceiro adquirente permanecerá com a herança, com o bem adquirido, cabendo ao herdeiro que foi prejudicado ingressar com ação contra os herdeiros aparente ou contra o herdeiro aparente que vendeu o bem a um terceiro. Ou seja, a ação será contra o herdeiro aparente e não contra o terceiro adquirente, porque a lei o protege juridicamente, a lei fez uma escolha. Por isso que nessa hipótese do 1827, parágrafo único, a venda, o negócio jurídico celebrado com o terceiro de boa fé, o negócio jurídico oneroso celebrado com o terceiro, com o terceiro pelo herdeiro aparente é válido e recebe a proteção legal, cabendo ao herdeiro prejudicado, no caso agora o único herdeiro, no nosso exemplo aqui, né, demandar o herdeiro aparente para obter a restituição do prejuízo. Senhores, vamos analisar a súmula 237 do STF. Essa súmula 237 do STF traz uma informação importante. Deixa eu baixar aqui para vocês essa súmula 237. Ela diz o seguinte, só um minuto. Estava aqui, mas a internet acabou de cair, logo agora. Diz assim, ó, a súmula 237. Ela diz assim, ó, o uso capião, aqui eu gosto sempre de utilizar no feminino a uso capião, mas aqui ele colocou uso capião, há uma discussão se é do sexo feminino ou do sexo masculino, eu uso sempre a uso capião. Mas a súmula diz assim, o uso capião pode ser arguido em defesa. Ou seja, a pergunta que eu vos faço é, esse herdeiro aparente, ao ser demandado judicialmente pelo autor ou pela pessoa que se diz o único herdeiro do autor da herança, esse herdeiro aparente, ele pode alegar em sua defesa que já adquiriu a propriedade pelo uso capião, ou seja, em sua defesa, ao ser demandado judicialmente, já que a ação será proposta contra esse herdeiro aparente, contra esse possuidor aparente, ele pode alegar em sua defesa uso capião? Resposta, sim, ele pode alegar uso capião. Aqui é o mesmo caso lá quando nós estudamos o assunto da herança jacente, ou seja, até a declaração de vacância, né, eu posso alegar uso capião. Então, o bem pode estar na posse de alguém. Esse alguém pode alegar uso capião. Porque, lembrem-se, naquela aula eu mencionei que somente com a declaração de vacância é que o bem é entregue, é devolvido ao poder público. Antes disso, o bem possui natureza privada, ou seja, o bem ele não está sujeito ao domínio do poder público, não está sujeito ao regime jurídico público. Se ele não está sujeito ao domínio público, ao regime jurídico de direito público, esse bem pode ser usucapido. O mesmo raciocínio se aplica aqui, ou seja, o herdeiro aparente pode alegar em sua defesa usucapião para adquirir a propriedade do bem. E o fundamento é a súmula 237 do STF, ok? Senhores, finalizamos aqui o nosso segundo vídeo, 23 minutos, sobre a petição de herança. Vou encerrar para a gente não prolongar mais o vídeo, portanto, finalizei petição de herança e os próximos vídeos serão sobre sucessão legítima. Um forte abraço e tudo de bom para vocês.